Algumas pessoas se afastam de Deus, se afastam da sua igreja e às vezes ficam com vergonha de voltar. Talvez esse seja o seu caso. Então, no programa de hoje, eu quero estudar um texto bíblico que vai falar para você que é hora de voltar e que não precisa ter vergonha, porque o Pai está te esperando. Então não sai daí, pega a tua Bíblia, porque está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o seu programa Adoração, eu sou o pastor Felipe Amorim e é muito bom estar com você aqui para a gente meditar na Palavra de Deus. E falando em Palavra de Deus, eu quero te oferecer este guia de estudo da Bíblia, que é o guia de estudos A Cura do Pecado. Aqui você vai encontrar a solução de Deus para o maior mal que existe nesse planeta, que é o pecado. Aqui o pastor Rafael Rossi, que foi quem escreveu esse guia de estudos, explica para você o que é o pecado, como você se livra do pecado, o que foi que Deus fez para que você pudesse ser liberto deste vírus maldito do pecado, e você vai encontrar um caminho bíblico para que você se encontre com Jesus e se liberte desse mal. Você vai ser vencedor, você vai ser curado desta doença que é a causa de todas as outras doenças. Então, peça seu guia de estudos, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 12982444449. Vou repetir, 12982444449. Você diz assim, eu quero a revista Esperança, a Cura do Pecado, eu quero a revista A Cura do Pecado, e a gente vai te ajudar a fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa sem custo algum. Ou você pode ligar para nós, o número é 12 21 27 30 30, 0 operadora 12 21 27 30 30, conversar com a nossa equipe de atendimento da Escola Bíblica e aí fazer o seu cadastro e a gente manda para a sua casa sem custo algum, porque os anjos da esperança já pagaram o custo de produção e de envio, você só precisa pedir. Agora pega aí sua Bíblia e eu quero orar com você para a gente começar a estudar o tema de hoje. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê tranquilidade, paz, clareza de pensamento para que a gente possa entender a Tua Palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós vamos estudar uma parte desse capítulo, que é um capítulo riquíssimo, que tem muitas lições espirituais, mas eu quero estudar uma das histórias que tem nesse capítulo aqui, que tem um recado muito importante para você e para mim. Então, vamos ler o texto aqui, Lucas capítulo 15, e nós vamos começar lendo os versículos 1 e 2. Eles dizem assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Bem, por que Jesus estava sendo criticado por comer com pecadores? O que estava envolvido nessa ação de Jesus de comer com pecadores e receber pecadores? Veja, quando você analisa o contexto desse texto bíblico, você percebe que Jesus estava na casa de um fariseu. Ele tinha sido convidado para a casa de um fariseu, é só você olhar o capítulo 14 aí, ó. No versículo 1 diz que Jesus entrou para comer na casa de um fariseu importante, capítulo 14, versículo 1. Ou seja, Jesus estava num jantar, ou num almoço, aqui não diz exatamente que refeição era, mas estava numa refeição especial na casa de um fariseu, e ele começou a receber esses pecadores e publicanos. Quem eram essas pessoas?
Bem, aqui tem dois grupos que a Bíblia fala, né? Tem os fariseus e os escribas, eram os líderes religiosos, aqueles que mais entendiam da Bíblia que eles tinham até então, aqueles que conheciam das regras da religião. Eles eram os líderes religiosos e também líderes sociais daquele povo, daquela região. O outro grupo, aqui na Bíblia é chamado de publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Nesta classificação estão, logicamente, os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que eram inimigos do povo, eram considerados inimigos do povo e que eram famosos por roubarem o dinheiro dos impostos que eles cobravam. E o outro grupo é chamado aqui de pecadores. Então você tem aqui os viciados, as prostitutas e todas as outras pessoas que cometiam algum tipo de pecado. E veja, aqui você tem uma divisão que era feita pelos fariseus e que fica bem clara aqui nessa narrativa bíblica. Os fariseus e os escribas achavam que eles não faziam parte do grupo dos pecadores. E é interessante observar isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Que o pecado chegou à vida de todas as pessoas. Não existe um ser humano sobre este planeta que não seja pecador. O único que passou por esse planeta sem cometer pecado e sem ter natureza pecaminosa foi Jesus Cristo. Só Ele. Então todas as outras pessoas são pecadoras, eu, você e qualquer outra pessoa. Mas os fariseus e os escribas achavam que eles estavam num grupo separado dos publicanos e pecadores. E então Jesus estava naquela refeição ali na casa de um fariseu e ele começa a receber os pecadores e publicanos. E aqui o texto bíblico fala de duas críticas que os fariseus e escribas estavam fazendo a Jesus. Eles dizem assim: esse homem recebe pecadores e come com eles. Por que eles estavam fazendo essas críticas de maneira específica? Primeiro, receber pecadores. Vejam, os fariseus e os escribas nem recebiam os pecadores. Eles não gostavam de ficar no mesmo ambiente dos pecadores. Eles não iam à casa daqueles que eles chamavam de pecadores. Eles não se misturavam porque eles achavam que seriam contaminados ao terem contato com os pecadores. E aqui Jesus está mostrando que ele não tem problema nesse contato com pecadores. Sabe por quê? Porque no contato de Jesus com o pecador, Jesus não é contaminado pelo pecado, pelo contrário. Nesse contato, Jesus transfere a sua justiça para o pecador. É por isso que Jesus não tem problema em entrar em contato com pecadores. E os fariseus e os escribas estavam errados ao achar que eles não deveriam ter contato com as outras pessoas porque eles eram mais santos que os outros. Bem, então Jesus ele recebia os pecadores, mas além de receber, a Bíblia diz que ele come com os pecadores. E por que isso era uma coisa grave? Isso era uma coisa grave porque comer com alguém nos tempos bíblicos significava que você queria intimidade com a pessoa, você queria amizade com a pessoa, você queria proximidade com a pessoa. E se aquela pessoa tivesse lhe ofendido, ao comer com aquela pessoa, você estaria dizendo: eu perdoo você. Você percebe por que os fariseus e os publicanos estavam tão incomodados com Jesus recebendo pecadores, comendo com eles? É porque Jesus estava dizendo que queria ser próximo dos pecadores. Ele queria ter intimidade com os pecadores. Ele queria ter proximidade, ele queria ser amigo dos pecadores. E mais do que isso, ele estava dizendo: eu perdoo vocês. Essa era a mensagem de Jesus para todos os pecadores que se aproximavam dele. Eu perdoo vocês. Aliás, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você se acha pecador, e assim como eu sou, se você se vê como um pecador miserável, esta é a condição necessária para que você se aproxime de Jesus e receba dele a sua maior necessidade, o perdão de Deus.
Amigos, Jesus não se afasta de pecadores. Jesus não rechaça pecadores. Pelo contrário, se há um pecador que está arrependido e que quer mudar de vida, Jesus se aproxima dele. E é exatamente isso que Jesus vai ensinar para os fariseus e escribas aqui neste capítulo. Por causa dessas críticas que os fariseus e os escribas estavam fazendo a Jesus, Jesus vai contar uma parábola dividida em 3 histórias. Aqui no versículo 3 diz: então Jesus lhes contou esta parábola. E aí começam as 3 histórias da parábola do capítulo 15, que é a história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história dos 2 filhos perdidos. Aqui tem todos os tipos de perdidos que podem existir na terra. Existem aqueles que, como a ovelha, estão perdidos, sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar. Existem aqueles como a dracma, que não sabe que está perdido e nem sabe como voltar. Tem pecadores que estão assim. E existem aqueles que são como o filho mais novo, que sabe que está perdido e sabe como voltar. E eu quero te dizer hoje, não importa que tipo de pecador você é, que tipo de perdido você é, se você é como a ovelha, se você é como a dracma ou se você é como os filhos. Jesus hoje está convidando você para retornar para os braços dele. Jesus está convidando você para voltar para a casa dele e para voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus, de tal forma que esse relacionamento de proximidade, de amizade com Deus, possa levar a sua vida à santificação. Então Jesus precisa ensinar para os fariseus por que ele está recebendo pecadores. E ele começa a contar essas histórias e eu quero estudar com vocês uma parte da 3ª história. A história dos 2 filhos perdidos, que é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Venha comigo para a Bíblia, eu quero ler a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela terra e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação desse menino. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começou a festejar o seu regresso. Essa história é muito bonita. E a história, ela foi contada, lembre-se, para os fariseus e os escribas, para explicar por que Jesus recebia e comia com pecadores. E essa história certamente deve ter causado muitos escândalos na mente dos fariseus e dos escribas, porque há alguns elementos aqui que são muito contraculturais para aquela época. Começando com a afirmação inicial. Jesus disse que tinha um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu a sua parte na herança.
Amigos, isso aqui era uma ofensa sem tamanho contra aquele pai. Quando os homens mais velhos ouviram essa história ali de Jesus, eles devem ter ficado revoltados com aquele menino, com aquele jovem, porque a herança só era dividida entre os filhos quando o pai morria. Então aquele menino, ele estava indiretamente pedindo a morte do pai. Aquela ação daquele menino, preste atenção no que eu vou te dizer, a ação daquele menino deveria ser castigada, ele deveria ser castigado porque ele pediu a sua parte da herança. Aliás, esta é uma informação importante, guarde essa informação. O que aquele menino merecia era castigo, castigo físico. E não só o pai poderia castigá-lo, mas qualquer homem mais velho daquela comunidade poderia castigá-lo, porque ele cometeu um grande desrespeito contra o seu pai. Só que essa parte não foi a parte que mais escandalizou os fariseus, porque Jesus, depois de dizer que o filho pediu a sua parte na herança, ele fala assim, e o pai deu. E o pai dividiu os bens. Isso aqui era incompreensível para os fariseus e para os escribas, porque qualquer homem normal daquela comunidade deveria castigar o seu filho e não dar a herança. Mas não esqueçam, amigos, que nessa história os personagens estão muito bem representados. O filho mais velho representa os fariseus e os escribas. O filho mais novo representa os pecadores e publicanos. E o pai, você sabe, não é? O pai representa Jesus. E quando Jesus diz que o filho mais novo pediu a sua parte da herança e o pai deu, o que Jesus está querendo nos ensinar é que no reino de Deus só fica quem quer. No reino de Deus ninguém fica por obrigação. Você só fica no reino de Deus se você quiser. E se você esteve no reino de Deus um dia e resolveu sair, Deus não vai impedir a sua saída, porque o reino de Deus é um reino de liberdade. A Bíblia diz, na história de Jesus, que o pai deu a herança e o menino saiu e foi viver de maneira irresponsável. Algumas versões dizem dissolutamente, ou seja, ele não calculou como ele ia gastar o seu dinheiro, ele só foi vivendo e gastando dinheiro com festas e muitas outras coisas. O filho mais velho, inclusive, se você olhar lá no final da história, quando ele vai comentar com o pai sobre o seu irmão, ele diz assim, ele gastou o dinheiro com prostitutas. Bem, aquele menino mais novo, o filho mais novo gastou tudo e aí Jesus diz que chegou uma crise naquela terra. Não era uma terra judia, porque você tinha criadores de porcos e entre os judeus não se criava porcos. Então ele foi para uma terra muito distante. Chegou um momento de crise, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais o que comer e ele foi trabalhar. Mas a profissão que ele encontra na história que Jesus contou é cuidar de porcos. Amigos, essa parte deve ter deixado os fariseus e escribas, para quem Jesus contava aquela história, muito escandalizados. Porque um judeu, filho de um fazendeiro, filho de um homem importante, bem colocado socialmente, um judeu, nessas condições e em qualquer outra condição, nenhum judeu cuidava de porcos. Nenhum judeu tocava em porcos. Então, essa era uma situação extremamente humilhante para aquele menino. Só que Jesus ainda piora a situação. Jesus disse que aquele menino que agora estava cuidando de porcos, ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Mas para piorar, nem isso davam para aquele menino. Você vê a situação que ele chegou? Ele chegou numa situação de completa humilhação. Por quê? Porque ele deixou a casa do pai. Aí Jesus começa a virada da história. Jesus diz assim, e caindo em si, aquele menino, quando tomou a decisão de sair da casa do pai, estava fora de si. Aliás, se eu estou falando para alguém que está me assistindo hoje, e está longe de Jesus, está longe da igreja, está longe do caminho de Deus,
talvez você precise cair em si. Talvez você precise entender que ao se afastar de Deus, ao se afastar da sua igreja, você estava fora de si. Mas você precisa cair em si, como aquele menino caiu, e perceber que não existe alegria de verdade, não existe felicidade real longe da casa do Pai. Então aquele menino caindo em si disse, olha, na casa do meu pai todo mundo tem o que comer, até os trabalhadores têm o que comer, e eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. E aí ele ensaia um discurso, porque na cabeça dele ele tem que convencer o pai a recebê-lo de volta. E ele ensaia dizendo, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos teus trabalhadores. Era o argumento do menino para convencer o pai a recebê-lo de volta. O que ele não sabia, amigos, é que ele não precisava convencer o pai a recebê-lo de volta. O pai estava todos os dias na porta da casa, esperando ele voltar. Porque quando ele se colocou na estrada, a Bíblia diz que de longe o pai o viu. E o pai faz 3 coisas quando o enxerga de longe. Primeira coisa que o pai faz é correr. E como assim correr? Aí você me diz, não, o pai estava com saudades dele, então correu para matar a saudade. Não foi exatamente isso. Eu falei para vocês no começo dessa história que qualquer homem daquela sociedade poderia castigar aquele menino pelo mal que ele fez, pelo desrespeito que ele cometeu. Então, quando o pai corre, o pai está correndo para proteger aquele menino. E eu acho isso aqui muito lindo, sabe por quê? Porque aquele menino merecia o castigo, como os pecadores merecem a morte. Mas o pai corre para ele e diz assim, olha, ninguém toca no meu filho. Ele merece o castigo, mas ele é meu filho e ele está voltando. E porque ele está voltando, eu vou protegê-lo e aceitá-lo de volta. Amigos, é isso que Jesus faz conosco. E se você está longe de Jesus, ao você dar o primeiro passo em direção a Ele, Ele vai te proteger, Ele vai te receber de volta e Ele vai te dar as outras 2 coisas que o pai deu para aquele menino, porque o pai correu, o pai beijou e o pai abraçou, dizendo, eu te amo, filho. Embora você tenha ido embora, eu todos os dias esperava pelo seu retorno e Jesus todos os dias espera pelo seu retorno. Só que além de fazer essas 3 coisas, o pai dá 3 coisas para o filho. Primeiro, roupas limpas e novas, representando a justiça de Cristo que cairá sobre nós quando nós voltarmos para Cristo. Depois ele coloca um anel no dedo, porque o filho tinha quebrado a aliança. Ele coloca de novo um anel no dedo, representando que o filho estava com a aliança renovada. E finalmente a Bíblia diz que o pai pede para trazer sandálias para os pés. Porque naquela cultura, amigos, só os escravos andavam descalços. E aquele menino não era escravo, aquele menino era filho. Mesmo tendo cometido todos os erros que ele cometeu, mesmo merecendo castigo, aquele menino era filho. E por ser filho, ele merecia estar calçado. Amigos, essa história tem muita coisa para nos dizer, muita coisa. Porque, como eu te disse, o pai dessa história é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo está tentando ensinar para os fariseus e para os escribas que ele recebe pecadores e que ele come com pecadores, porque ele é o pai da parábola, que está muito, muito ansioso para receber seus filhos de volta. E veja, não importa se entre os pecadores que os fariseus estavam vendo ali com Jesus, tinha uma prostituta, um ladrão, um viciado, seja o que for. Jesus espera de braços abertos todos os pecadores, todos os pecadores. E agora eu quero falar com você, você que está me assistindo hoje e que se afastou de Deus. Bem, eu não sei qual motivo te levou a se afastar de Deus. Talvez uma decepção com a igreja, talvez uma decepção com alguém da igreja, talvez um pecado mesmo que
que te envolveu e você acabou saindo de perto de Jesus. Talvez como aquele filho mais novo, você pensou que encontraria mais alegria longe da casa do Pai. Mas está aí você agora, triste, sofrendo uma dor de consciência tremenda, sem paz no coração, porque descobriu que longe da casa do Pai não há felicidade real. Há pouco tempo, aqui no Brasil, nós tivemos o Carnaval e talvez você esteja hoje sofrendo consequências ruins de decisões que você tomou lá no Carnaval. Talvez você esteja com dor na consciência por coisas ruins que você não deveria ter feito, mas fez. Sabe qual é a mensagem da parábola do filho pródigo? É que Jesus está à porta, esperando por você. E se você der o primeiro passo em direção a Jesus, Ele corre em sua direção. E Ele corre para te proteger, Ele corre para te aceitar, Ele corre para te abraçar e te beijar. Porque Jesus quer que todas as pessoas saibam que você é amado, que você é amada. E que apesar de merecer a morte, porque esse é o salário do pecado, Ele quer te dar a vida se você voltar para Ele. Amigos, você só precisa dar um passo em direção a Jesus e voltar para os braços dele. Mas pastor, como é que eu faço isso na prática? Bem, você vai fazer duas coisas, daqui a pouco você vai orar comigo, entregando a sua vida de novo a Jesus e pedindo que Ele te perdoe pelos seus pecados, e Ele vai te perdoar completamente. Mas eu vou te fazer um desafio. Entra no site encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br, procure uma igreja adventista do sétimo dia, e no próximo dia de culto, tem culto sábado de manhã, domingo à noite e quarta à noite, no próximo dia de culto, vá até a igreja e diga assim: eu vim aqui porque o pastor Felipe Amorim, da Novo Tempo, me convidou e eu estou voltando para os braços de Jesus. Faça isso. E eu te garanto que a igreja vai te receber de braços abertos. A igreja vai te receber de volta. E através da igreja, Jesus vai te colocar de novo no plano original dele para você. Ninguém foi longe demais que não possa voltar para Jesus. Ninguém foi longe demais que não possa ser alcançado por Jesus. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo em direção a Ele. Você tem vergonha? Veja, deixa essa vergonha de lado e corre para os braços do Pai, porque quando você der o primeiro passo, Ele vai correr em sua direção. Ah, amigos, você só vai continuar nessa situação que você está, se você quiser, porque o Pai está à porta da casa, esperando só um passo seu. Agora eu vou orar com você, orar para que o perdão de Deus caia sobre você. E não esqueça, encontreumaigreja.com.br. Esse é o site, encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar a igreja mais próxima da sua casa. Vá no próximo dia de culto, porque Deus quer você de volta. Deus quer você de volta na casa do Pai. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado porque Tua palavra nos ensina que há solução para todos os pecados que nós cometemos. E a solução é voltar para Cristo. Eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor toque o coração dessa pessoa que está afastada de Ti e me assiste agora, para que ela possa voltar para a casa do Pai, para que ela possa voltar para os Teus braços e voltar para a Tua igreja, Senhor. Faz dar coragem para essa pessoa tomar a decisão que ela tem que tomar agora, Senhor. E mostra para ela os Seus braços abertos para recebê-la. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.